o tanto que tá difícil pra eu conseguir gravar esse vídeo, só posso acreditar que é pra eu gravar mesmo, porque olha, não tá funcionando meu ring light aí, vocês veem que tá escuro, né? Tô cheio de sombra aí, fiquei doente, tô toda travada aqui da sinusite, mas vamos lá, vai sair. Bom, esse vídeo não tem muito roteiro, assim, não tem muita... Na verdade, eu não sei exatamente o que vai sair. Eu anotei até alguns pontos, assim, algumas coisas que eu queria compartilhar, que eu queria falar com vocês, mas na verdade eu tô gravando esse vídeo em um ato de obediência mesmo a Deus. Tem muitas coisas que eu tenho sentido no coração nos últimos tempos de compartilhar mais com vocês, de falar mais com vocês, e esse é um tema que eu sinto que já não dava mais pra não falar sobre isso. E nos últimos dias eu recebi uma mensagem e eu já estava planejando gravar esse vídeo, falar com vocês a respeito disso. Eu acho que essa mensagem foi, assim, a confirmação que, sim, é isso mesmo, é pra falar, vamos lá, né? Eu quero que você fale sobre isso. E aí a pergunta foi essa daí, né? Eu recebi uma dúvida sobre como eu separo a minha religião, né? A minha crença, minha vida pessoal nesse sentido, né? De religião, de crença, de fé, da minha profissão. Levando em consideração que eu posto conteúdo, né? Nas redes sociais, que eu exponho aqui muitas coisas a respeito da minha família, da minha vida, né? Eu divido muitas coisas, muitos conteúdos com vocês que interpassam aí pela minha família e pela psicologia também, né? Que é a minha profissão, eu sou psicóloga. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu sou psicóloga, eu sou mãe de 2 e eu divido nos meus conteúdos das redes sociais a respeito do meu dia a dia com a minha família, as coisas que a gente faz por aqui, algumas reflexões também, e falo a respeito de desenvolvimento infantil, de comportamento infantil, emoções na infância, de família. Mudei um pouquinho do ângulo aqui, gente, só pra ver se melhora um pouco essa questão da iluminação aqui, do áudio também. Fui dar uma ouvidinha no primeiro take, só vocês verem que esse vídeo realmente tá bem assim, né? Bem... Só vai, liga a câmera e vai. Mas enfim. E aí, eu tenho sentido de dividir ultimamente, né, um pouco mais a respeito desse lado, assim, da minha família, né, o que a gente acredita. Eu sou cristã, minha família é cristã, e eu tenho sentido de dividir um pouco mais também, já que as minhas redes sociais são sobre a nossa vida, a nossa família, né, e aí mostrando um pouco do nosso dia a dia, a gente vai falando também, né, eu vou gerando com vocês as reflexões a respeito de desenvolvimento infantil, de comportamento infantil, de emoções, de criação de filhos. Mas como as minhas redes sociais são sobre mim, né, eu sinto cada vez mais a necessidade de falar a respeito desse aspecto da minha vida também. É claro que eu tenho muito temor, né, muito cuidado, eu ainda tô entendendo como é que isso tá acontecendo, como é que eu falo mais a respeito disso. Então talvez até daqui a um tempo eu venha aqui de novo, grave outros vídeos, né, porque eu realmente ainda tô me entendendo nessa parte, sabe? Mas eu acho que essa pergunta foi mesmo, assim, uma confirmação de que não daria mais pra esconder mesmo esse lado, sabe? Porque eu tive, né, nós tivemos em família, assim, uma experiência recente com Deus, eu já vou falar mais sobre isso. Nós tivemos uma experiência recente muito forte com Deus, e aí desde então eu sinto cada vez mais necessidade mesmo de não esconder esse lado. Na verdade, não é nem uma necessidade de não esconder ou de fazer algo pra expor esse lado. É que tem ficado cada vez mais difícil mesmo esconder, né? Não que eu tentasse esconder também, mas assim, tem ficado cada vez mais difícil não deixar que isso transpareça. Porque o que eu acredito, foi até o que eu respondi, né, a essa seguidora nessa pergunta. O que eu acredito, a minha fé, a minha crença, é quem eu sou, é parte de quem eu sou, né? Faz parte da minha identidade, da minha essência. E como as minhas redes sociais são sobre mim, sobre a minha vida, não tem como eu falar sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que a gente faz, o que a gente acredita, os nossos valores, sem falar da minha fé, sem falar de Cristo, né? Sem falar de Deus, que é o que faz sentido pra mim, né? Tudo que eu faço, na verdade, todos os meus papéis, inclusive meu papel profissional, meu papel de mãe, passam por quem eu sou, né? Os meus valores, quem eu sou, estão ali também nesses papéis. Eu sei que na psicologia, né, tem uma questão delicada em relação a isso, né? Da fé, da ciência, as crenças. E eu sei bem onde é que é o limite, né, da ética, do profissionalismo. É claro que eu sempre vou levar isso em consideração, sempre. Mas é o que eu falei, como as minhas redes sociais são sobre o meu dia a dia, a minha vida, não tem como mais deixar isso não transparecer. Porque muito antes e muito acima de ser psicóloga, de ser mãe, de ser qualquer outra coisa, ou de fazer qualquer outra coisa, eu sou cristã, eu sou filha de Deus, né? Foi quem eu fui criada pra ser todos esses papéis, eu fui criada pra ser filha também. É nisso que eu acredito. E também é sobre esses pilares que nós construímos a nossa família aqui, né? Que nós estamos conduzindo a nossa família, os nossos filhos. Então eu consagrei tudo que eu faço, desde as redes sociais, desde os meus papéis aqui, né, na minha casa, com a minha família, meu papel de maternidade, né, meu papel de mãe. Eu consagrei tudo isso a Deus, depois dessa experiência que a gente teve com Deus. Eu consagrei tudo pra Ele. E eu tenho deixado Ele guiar, Ele conduzir. Mudei de novo o ângulo da câmera. Sou dessas.
Jesus, vamos lá. Então eu consagrei tudo a Deus e assim, consagrei e deixei que ele começasse a conduzir, inclusive esses conflitos, né, sobre o que eu falo, o que é bom expor, o que não é bom expor, será que isso vai, né? Eu deixei que ele conduzisse, tomasse conta de tudo e eu tenho sido, né, obediente à voz de Deus, obediente à voz do Senhor nisso, em todos os meus papéis, inclusive nas redes sociais. Então, assim, não vai mudar, né, eu vou continuar falando a respeito de desenvolvimento infantil, de emoções, de comportamento na infância, eu vou continuar produzindo os conteúdos, mas eu tenho deixado que cada vez mais Deus conduza o que eu estou fazendo, porque eu entendo que quem eu fui criada para ser tem um propósito muito maior do que trazer o holofote para mim, que é sobre Ele, que é sobre Deus, que é sobre quem eu acredito, né? Que é quem é soberano na minha vida, quem me traz todas as bênçãos e quem me ajuda e quem tá ali me ampara, me renova, me traz a identidade, ensina. É tudo sobre Ele, né? E falando um pouco sobre a experiência que a gente teve com Deus, eu conheci Jesus na adolescência, então eu já sou cristã desde os meus 13 anos, mais ou menos. Eu venho de uma família católica, mas não praticante, praticamente zero praticante. Então eu nunca tive contato, assim, com Bíblia, com Jesus, com religião, né, mesmo, assim. E no iníciozinho, assim, da minha adolescência, eu fui chamada por uma amiga para participar de um evento numa igreja. E ali eu fui pra igreja, conheci Jesus, eu comecei a frequentar mesmo, eu quis cada vez mais daquilo, né. Realmente eu conheci e entreguei a minha vida para Jesus na adolescência. E aí os anos foram se passando, os meus pais começaram a frequentar também a igreja, depois de um certo tempo eles pararam de ir, se afastaram, e eu continuei indo, mas aí eu passei pra faculdade, né, terminei o colegial, passei no vestibular, fui pra faculdade, fazer faculdade em outra cidade, eu moro no interior de São Paulo, e eu fui fazer faculdade em São Paulo, capital mesmo, morar sozinha, né, morei em República, depois morei sozinha, e nesse tempo eu me afastei, né, parei de frequentar a igreja, eu acabei esfriando mesmo, faculdade e tudo mais, eu acabei esfriando. Detalhe, só que eu comecei a namorar o meu, hoje, né, atual marido, esposo, eu comecei a namorar no meu primeiro ano de faculdade. Então eu fui pra faculdade e eu já comecei a namorar com o Rodolfo, com o meu esposo. Ele é da mesma cidade que eu também, mas ele tava morando lá próximo, né, em Campinas. Enfim, a gente sempre foi amigo, isso ficou um assunto pra um outro vídeo, né? A gente conta a história de como é que foi, que a gente se conheceu, que a gente começou a namorar, enfim. Mas, enfim, nesse primeiro ano de faculdade eu comecei a namorar, já a gente começou a namorar. Desde então, né, estamos juntos. E aí, enfim, parei de frequentar a igreja e durante alguns anos, né, esses anos que eu estive namorando, depois eu me casei, saí de São Paulo, fui morar ali em Campinas, Sumaré, né, perto de Campinas, junto com meu esposo, junto com o Rodolfo, depois que a gente se casou. O Rodolfo sempre foi católico também, praticante, né, mas eu ia com ele de vez em quando, tal, na minha igreja eu não ia muito, né, eu ia de vez em quando como visitante também, mas não era aquela coisa, sabe, eu realmente tinha me afastado, me desviado mesmo, assim. E aí que depois de uns 3 anos que a gente tinha se casado, 3 anos que nós nos casamos, nós voltamos a morar hoje, né, na cidade que eu tô morando, que foi a cidade que a gente cresceu. E aí um pouquinho de tempo depois que a gente tinha voltado a morar aqui, entrou a pandemia. Só um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, né, que antes de começar a pandemia a gente teve o nosso primeiro filho, que é o Lucas. Então quando entrou a pandemia a gente já tinha o Lucas era pequenininho, né, tinha um aninho aí, recém feito um aninho, tava pra fazer um aninho, aí começou a pandemia. E aí todo mundo fechado dentro de casa, né, a gente começou a colocar ordem na nossa casa, né, olhar para aquelas coisas que a gente nunca olhava, organizar armários, organizar gavetas, criar projetos, criar ideias na cabeça, conversar muito mais. E a gente começou a aprofundar os nossos assuntos e também a gente passando por algumas questões, né, alguns conflitos financeiros, profissionais na cabeça, coisas que a gente queria, né, resolver. Mas nosso casamento muito bem, nosso relacionamento familiar muito bem, então a gente se aprofundou muito nisso, a gente começou a conversar muito mais, né, porque a gente tinha mais tempo junto. E aí o Rodolfo começou a ouvir algumas ministrações, algumas pregações, assim, na internet, né, ele começou a descobrir alguns vídeos, né, a gente sabe que nada é coincidência, a gente fala que é tudo Jesuscidência, né, Deusidência. E aí ele começou a ouvir na internet algumas pregações, algumas ministrações, e ele começou a compartilhar comigo esses vídeos, né. E aí, legal, beleza, eu comecei a achar legal, ouvir algumas coisas que ele mandava, mas o Rodolfo foi pego de um jeito que muito mais intenso do que eu, sabe? E aí quando eu vi, assim, eu nem sei dizer exatamente quanto tempo levou, assim, né, ele começou a ouvir esses vídeos, essas ministrações, talvez ele possa até falar melhor, né, a experiência contada por ele em um outro vídeo, uma outra oportunidade, mas o Rodolfo, assim, ele se viu entregue totalmente, né, aquelas mensagens pegaram o Rodolfo de um jeito que nunca, nenhuma outra mensagem, nenhuma outra, ele nunca tinha tido uma experiência de algo que o tocasse
com tanta verdade, né, com tanta profundidade, como nesses tempos, como nesses dias. E aí, quando eu percebi, o Rodolfo já tinha ali se entregado completamente, né, pra essa experiência e já tava vivendo ali uma experiência dele com Jesus. E aí eu comecei, né, o Rodolfo que me levou, na verdade, a voltar. E aí eu comecei a sentir saudades disso, porque eu lembrava como era bom sentir isso, sabe? E aí que eu comecei a ter um vazio também, um vazio, assim, algo que, poxa, eu quero sentir isso de novo, eu quero isso de novo, eu quero isso pra mim. Enfim, nesse meio tempo a gente mudou de casa e a gente veio pra essa casa que estamos aqui hoje. E aí, né, foi voltando, né, da pandemia, as coisas foram reabrindo e tudo mais. E aí, conforme as coisas foram reabrindo, eu fui começando a consumir mais conteúdo, consumir mais desses conteúdos que o Rodolfo foi me mandando. E eu tive uma experiência, finalmente, com Jesus também, assim, de um dia que eu tava sozinha em casa, aí eu fui completamente pega por uma presença de Deus, assim, por uma presença de Jesus nessa casa que não tem como explicar, sabe? Eu nunca vivi algo parecido, eu nunca senti algo parecido. E é algo que o Rodolfo viveu também, de novo, né? Um dia eu quero que ele conte a experiência também por ele. Mas foi algo, assim, que não tem como explicar, sabe? Nunca vivi algo parecido, nem da minha primeira experiência com Jesus lá atrás, na adolescência, sabe? Então eu senti que era uma volta mesmo, que era a hora. E aí a gente conversou a respeito de precisar de um lugar, sabe? Porque até então a gente tava só no online ali. E a gente conversou a respeito de precisar de um lugar, né? De uma comunidade, de uma igreja, com pessoas que pudessem nos ajudar mais nessa busca, né? Nos discipular, assim, né? Nos instruir, nos pastorear, estar com a gente, né? Conversar com a gente, que a gente pudesse falar a mesma língua que essas pessoas, porque se a gente buscava em outros lugares, assim, a gente sentia que a gente não tava falando a mesma língua, sabe? Família, amigos que a gente já, né, tinha contato e tal, a gente sentia que a gente não estava se encaixando mais, sabe? A gente não tava mais falando a mesma língua. Então a gente precisava disso e foi aí que a gente conheceu, a gente começou a frequentar a igreja que a gente frequenta hoje aqui na minha cidade. E aí as coisas foram só se intensificando, a gente foi tendo experiência atrás de experiência. Que um dia, né, o vídeo não é exatamente sobre todas as experiências que a gente tem vivido, né? E eu quero um dia contar tudo isso também. São tantas coisas que a gente tem vivido, são tantas coisas. E eu quero contar esses testemunhos, sabe? E ano passado nós nos batizamos. Nós nos batizamos juntos no mesmo dia, como casal. Eu estava grávida do Davi, meu segundo bebê, que agora já nasceu, inclusive. E eu me batizei grávida, o Rodolfo se batizou no mesmo dia. E assim, de novo, né, eu quero ainda fazer um vídeo a respeito de tantas experiências que a gente tem vivido, que vocês não têm ideia, assim, sabe? Tanto que a gente tem sentido Deus falar com a gente, Deus presente na nossa vida, de uma forma, com experiências tão concretas e tão reais, coisas tão sobrenaturais que a gente nunca viveu, sabe? E aí, por que eu sinto que cada vez mais a minha necessidade é de dividir isso com vocês? Porque a gente descobriu um amor tão grande de Jesus por nós, de Deus por nós, pela nossa família, pela nossa casa. Tantas coisas que Ele tem feito nesse pouco tempo, né, que a gente tem vivido assim, tão intensamente de relacionamento com Ele, que a gente quer dividir isso com as pessoas, porque a gente quer que as pessoas vivam isso e sintam isso nas suas casas, nas suas famílias também, sabe? Então, de novo, não vai mudar, né? Eu vou continuar aqui falando a respeito de desenvolvimento infantil, comportamento infantil, emoções, criação de filhos, desafios aí dos comportamentos e tal, mas essa faceta, né, do que eu divido, assim, dos conteúdos sobre a minha família, sobre o meu dia a dia, sobre a minha vida, não tem como. Eu sinto que é como se eu estivesse escondendo algo que eu não posso esconder, que eu preciso colocar, né, pra luz, né, que eu não posso esconder debaixo da cama, né, eu preciso deixar exposto. E uma das experiências, assim, eu não queria que esse vídeo ficasse tão grande, mas tem coisas que eu preciso dividir, assim, pra fazer sentido pra vocês, sabe, do porquê também gravar esse vídeo, do porquê falar essas coisas pra vocês, é porque eu falo tanto a respeito de a forma como a gente fala com os nossos filhos, com a nossa família, né, com as pessoas que a gente ama, com as crianças, é a forma como elas vão se entender, se enxergar, se ver, se amar, né, é como a gente vai construir a identidade delas, quem elas são, né? E uma das experiências mais fortes que eu tive nesse tempo, de todas essas experiências que eu tenho vivido com Deus, né, desde então, desde esse reencontro com Ele, é justamente da restauração da minha identidade de filha, sabe? De conseguir me enxergar o meu valor, enxergar que eu sou amada, que eu sou filha mesmo, sabe? Que eu tenho todos os direitos de filha e todo o amor que uma filha pode, né, receber do seu pai amado. Porque Deus é esse Deus de amor, né? Eu não tinha essa visão sobre Deus. Eu tinha uma visão sobre um Deus distante, sabe? Que tem coisas mais importantes pra se preocupar do que se preocupar comigo, com os meus problemas, com os meus sentimentos. No fundo, eu sempre carreguei essa visão de Deus.
Mas por quê, né? Porque isso era uma crença minha, né? E olha como tem tudo a ver, assim, com o que a psicologia diz também, né? Deus já disse tudo isso bem antes, e são coisas que eu sempre estudei na psicologia e sempre defendi, são bandeiras que eu sempre levantei e vou continuar levantando, né? Porque tudo isso tem a ver com a forma como a gente aprendeu a se enxergar, né? Pela maneira como a gente foi criado, pelas coisas que a gente aprendeu ouvindo, né? Sobre a gente, dos nossos pais, das nossas figuras de autoridade, né? Professores, aquelas pessoas que são referências na formação da nossa identidade, da nossa personalidade. E aí eu cresci, né? Carregando sempre essa imagem de menos valia. E crescer acreditando que, poxa, Deus é um Deus que ele tem coisas muito mais importantes pra se preocupar, sabe? Meu problema não é tão importante. E que talvez Deus era um Deus, assim, que tava lá pra olhar o que você tá fazendo de errado, né? Pra te punir, pra te castigar, né? E nessa experiência toda com Deus, eu descobri um Deus que me ama de um jeito que me faz filha de verdade, sabe? Essa identidade de filha que realmente foi gravada no meu coração, que eu vejo que é uma necessidade de passar pra todo mundo, sabe? Quanto é importante a gente passar isso pras nossas crianças, pros nossos filhos. E eu entendo que nós, como pais, como mães, nós somos como se fosse a imagem, né? Como se fosse um espelho de Deus na vida dos nossos filhos. Então a relação que a gente constrói ali de autoridade, né? De voz de autoridade, na verdade, na vida dos nossos filhos, a forma como eles nos enxergam, que eles enxergam a nossa maternidade, a nossa paternidade, é a forma como eles vão enxergar a paternidade de Deus também. Isso é muito importante, isso é muito sério, sabe? É a forma como eles vão aprender a se relacionar com Deus também e entender o quanto eles merecem, o quanto eles valem, o quanto eles são importantes. Enfim, né? Esse vídeo, como eu falei, não tem muito roteiro, eu só vi a necessidade de abrir, dizer pra vocês o que eu tenho vivido, o que eu tenho conversado com Deus, o que eu venho tentando me entender, né? Sobre o que eu compartilho com vocês, o que eu não compartilho, enfim. Eu não sei, não ser de verdade, né? Eu preciso ser de verdade pra vocês aqui. Então, não sei, assim, se esse vídeo teve muito início, meio e fim, né? Teve uma conclusão, teve um sentido pra vocês. Eu realmente não sei muito bem, mas eu só tô aqui obedecendo, dividindo com vocês o que eu tenho vivido, o que a gente tem vivido como família. E dizer pra vocês que eu tô aqui, que eu vou continuar aqui gerando os conteúdos, falando a respeito de tanta coisa que a gente fala, divide as nossas experiências, as reflexões. E eu quero entender ainda mais também, né, sobre essa minha experiência, minha visão com Deus, com a paternidade de Deus, como isso pode impactar e influenciar as coisas que eu falo pra vocês, né? Na importância da gente firmar a identidade, o valor, a personalidade das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Pra que eles saibam, para que eles tenham a certeza que eles são amados nessa nossa relação, né, com a paternidade e maternidade, e que eles possam se enxergar, né, como filhos mesmo, como amados incondicionalmente por nós e por Deus. Me contem se, sei lá, se esse vídeo fez sentido para vocês, o que vocês acham, se vocês já viveram, estão vivendo experiências semelhantes. E, enfim, é isso. Eu senti a necessidade de abrir o meu coração para vocês. Busquei a Deus em oração para poder gravar esse vídeo. E tá aí. Um super beijo e até os próximos vídeos no canal. Tchau!